Boa noite. Deixa eu mandar uns convites para as pessoas. Avisar, né? Então, a gente está ao vivo agora no YouTube e no Instagram. Boa noite. Vamos aguardar mais uns instantes para iniciar. Apesar que a gente vai deixar gravado, né? Então, não tem problema nenhum. Na hora que chegar na live, tá tudo certo. E aí, como você está aqui, Begair? Tudo bem com você? Carol, tudo bem? Sejam bem-vindas. A gente já colocou um pouco tarde essa live, porque dá tempo, todo mundo chega do trabalho, já está mais descansado, quase que já na hora de dormir, né? Em alguns estados, aqui para nós não, né? Mas em alguns estados já tá assim, no meio da noite para já quase que descansar mesmo. E hoje aqui foi quer dizer, eu acho que essa semana, né, de ontem para hoje choveu demais aqui na nossa região. Adriano, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mas como que a gente estava falando que já está um pouco tarde em algumas regiões do Brasil e a live fica lá gravada, a gente vai já começar a conversar. Na realidade, eu não trago aqui nenhuma novidade para os que já estão nesse movimento de expansão de consciência, mas também eu não quero colocar aqui como uma verdade absoluta, tá? Então, assim, cada um que vai se observar, trazer aquilo que ressoa com o seu coração, que não ressoa, tudo bem, também deixa para lá, porque a gente tem que entender que todos nós, e de agora em diante, de agora que eu falo assim, né? Da hora que você toma consciência que a nossa verdade tem que prevalecer. Partindo desse princípio, todos nós temos razão. Tudo está certo. Por quê? Se olharmos para nós, a gente vai observar cada um é de um jeito. Isso tem que ser muito bem respeitado. Quando a gente pensa em nova era, quando a gente pensa em quinta dimensão. E pode ser que muitas coisas que você venha escutar aqui não faça realmente sentido. Outras talvez sim. E às vezes nada disso vai fazer sentido para você. E tá tudo bem. Então nós convidamos vocês para trazer um assunto que eu acho assim de extrema importância. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse contexto da transição planetária e que envolve de agora para frente sobre, né, como que a gente vai se alimentar, como que serão as profissões, como que vai ser a educação. Então eu vou falar um pouco de cada assunto. E para esse início a gente já começa ali falando, boa noite, seja bem-vinda, sobre essa transição planetária. 2025 é um ano de finalização, quando você faz a somatória, isso aí a gente já vem escutando desde o início do ano. E a astrologia, numerologia, todos esses
que traz informação, fala de fechamento de ciclo, o 2025. Dentro desse contexto da transição planetária, isso é muito importante, fica muito evidente para todos nós que sim, é um fechamento de ciclo para esse novo momento. Então, 2026 a gente já vai começar a ter muito mais nítido essa mudança, essa transformação, essa nova reconfiguração da nova Terra e, consequentemente, do novo humano. Muitos de nós já conseguem perceber na sua vida diária, no seu entorno, essa própria sua reconfiguração. Boa noite, seja bem-vindo. Essa sua própria reconfiguração e de tudo que permeia a sua vida. A gente já consegue vislumbrar aí como que está se formatando essa nova Terra e esse novo humano, a partir de nós e observando o entorno, que é o novo mundo, que vem aí aceleradamente surgindo. E cada dia que passa, isso vai ficando mais evidente, principalmente para quem, boa noite, para quem já está aí nessa expansão de consciência. Para quem não está, não é que não está ocorrendo, é que está tão naquele modo da 3D, que é um modo que a gente costuma brincar, que a gente já esteve, né? Eu, principalmente, sei disso porque vejo a diferença quando eu estava muito no modo sobrevivência. Boa noite, Ana. E a gente observa agora a diferença. Então, para quem está no modo ainda sobrevivência, vivendo todos aqueles aspectos da 3D, que é, brincando, né? Matar um leão por dia para sobreviver naquela competição que todo aquele sistema 3D colocou para nós. Então, o que acontece de agora em diante? As coisas começam a, imprensar, né? Trazer mais aquilo nítido para você e vai causar talvez desconforto. Como quem despertou um dia causou desconforto, mas não morre, não. Não morre, não mata. Às vezes arde, né? Mas não mata. E depois, quando você já sabe de tudo isso aí e entra no fluxo, porque isso que a gente tem que entender, porque às vezes arde muito se a gente continua naquela rigidez, não querendo soltar o velho sistema, com medo, com receio, não tem garantias. Eu não vejo nada disso que esse povo fala, estão tudo delirando. Então aí você fica na rigidez, quanto mais você segura ali para se sustentar em algo que hoje eu até já comecei a fazer as tiragens do mês de maio, e aí eu trouxe Shiva, que, né, a gente sabe que consolida aí essa torre que a gente precisa, né, abrir mão e entrar no fluxo do novo. Então, se você fica ali nessa rigidez, vai ser mesmo, talvez, que venha a arder. Mas, se você entra no fluxo, você vai ver que logo ali na frente tem algo muitíssimo melhor para você. Então, é só uma pincelada para que a gente possa adentrar nesses assuntos que são programados para a nossa live. Então, a gente está nesse momento dessa transição planetária. Muita coisa já está, né, surgindo aí nas nossas vidas,
nos vários setores da sociedade. Então, uma hora eu olho aqui, outra hora eu olho aqui, porque a gente tem que estar conversando com o YouTube e aqui com vocês no Instagram. Desculpa aí se eu ficar focada muito uma hora aqui ou só aqui, né? Porque às vezes a gente esquece que está nos dois. Então, o que acontece? Tudo, mas tudo que não fizer sentido com uma quinta dimensão, com esse novo formato que a gente tá aí delineado, programado, não tem volta, não tem o que fazer, gente. Porém, né, todos nós temos o livre-arbítrio e a gente pode, sim, optar e não fazer essa transição, né? Tá tudo certo também. E que eu não vou entrar nessa questão, porque daria uma outra live também. A gente já vai seguir aqui com o assunto para os que estão aí desejosos de conhecer, de saber mais um pouco, até para ver se abraça esse convite que está sendo colocado aqui para todos nós. Então, o que acontece? A gente está mudando os nossos corpos. Se a gente muda o nosso corpo, a gente precisa mudar a alimentação. Então, isso é natural. Aí, o que acontece com todos nós? Nós estamos deixando essa condição nossa de base carbono para uma base silício, que é o cristal, tá? Que não é o cristal, porque é a luminosidade para os corpos mais sutis que irão herdar a quinta dimensão. Então, exatamente o que você vai consumir, olha só, isso eu vou falar com base na minha experiência. Eu emagreci, eu sei que eu mudei muitas coisas, até na minha fisionomia. Eu que me conheço tão bem como eu me conheço, eu sei que eu modifiquei. E a gente há de modificar, tanto que as pessoas necessitarão nos conhecer novamente, porque, sinceramente, pessoas que eu conheci, eu acho que há 10 anos atrás, que eu convivi muito, vai conversar hoje comigo, vai interagir e vai falar, nossa, acho que é outra pessoa, não é aquela. E a gente fica muito feliz, porque tem que ocasionar essa mudança, não é verdade? A mudança vem de dentro. Então, não é a aparência física somente, mas quando você muda dentro, vai reverberar no físico. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso e te empolga. Eu fico muito empolgada, fico muito feliz com essa minha transformação. Então, fiz realmente muitos trabalhos com relação células, DNA. Então, é um trabalho que demanda tempo. Claro que pode acontecer num salto quântico, sim. E interessante da minha experiência com relação à alimentação é que chegou num determinado ponto da minha caminhada evolutiva que eu já queria continuar naquele modo, ingerindo determinados alimentos, o corpo não aceitou mais, porque você mudou toda a sua estrutura. E assim, não, realmente os meus cuidados é com base no dia a dia, né? Então, assim, eu até hoje estou conseguindo me manter assim, não estou falando que você faça desse jeito, né? Eu estou conseguindo me manter assim, eu cuido da minha saúde física, eu estou conseguindo. Chegou em um momento que eu perguntei se eu precisava ir ao médico. Perguntei para quem? Para mim mesma.
para o meu eu superior, para minha parte inteligente, para minha inata. E porque eu estava naquela transição, um momento mais, assim, de tudo isso, gente, que eu já vivenciei com essa escala evolutiva aqui, né, nesse ponto agora que eu tô comentando, tá? Que tudo ficou acelerado, chegou num momento que, assim, eu não me lembro, nessa existência, de ter passado algo tão pesado, que é aquilo que eu comentei agora, que ardeu muito, que eu já não sabia mais o que fazer, e eu não fui perguntar para ninguém. Eu perguntei para mim mesma, eu digo, eu tenho que ser meu mestre, eu tenho que confiar no processo. E aí eu fui ali, e aí eu recebi, né, o auxílio para que eu conseguisse ir superando, entendendo o processo, como que estava ali o meu corpo, o que o meu corpo precisava. Então, com relação à alimentação, a gente sabe que vai mudar, porque o corpo está mudando. Então, a alimentação também vai mudar. Aí você pode começar já a se questionar, e agora? Eu como carne, não como? Eu como carne, gente, eu como carne. Então, quem vai falar para você é a sua própria estrutura, né? O seu próprio organismo vai te sinalizar ali o que você precisa. Mas isso é um trabalho que você precisa estar ali, ó, muito em comunhão consigo mesmo. Por isso que fala, silencia, vá para dentro. Esse ir para dentro é porque a sua bússola está aqui, o seu eu superior te guiando. Então, essa aproximação, a gente, sem isso, não tem como a gente dar passo algum para uma quinta dimensão. Porque se você não interage nem com você mesmo, não se conhece, não sabe dos seus superpoderes, como que você vai caminhar? Não exercita isso. Então, precisamos começar a exercitar. E urge, gente, urge, olha, isso, né, tem que estar assim na pauta. Não é aquela coisa de, vou sentar para orar, vou pedir. Isso aí já foi, né? Nós já fizemos isso aí. E a gente sabe em que condição, em que condição a gente sempre ficou ali, batendo nessa tecla de pedir, de ficar orando ali, pedindo, sendo que agora nós precisamos reconhecer os nossos superpoderes. Mas não é só, eu sou mestre, eu tenho um superpoder, e aí? Você exerce esse seu superpoder? Mesma coisa. Você é um professor, e aí? Mas você é um professor se você está exercendo, não é só o título, né? Título não quer dizer muito. Então, nesse sentido, é que a gente tem que acessar aí realmente essa nossa parte, que é muito especial, uma ferramenta de primeira para nós continuarmos aí nessa senda evolutiva. Então, a gente vai acessar tudo aquilo que nós precisamos. Mas a gente colocaria aqui o quê? Que quanto mais o alimento saudável, aquele alimento que é da natureza, mais próximo da natureza, é o alimento que mais vai contribuir energeticamente para todos os seus sistemas. Porque, gente, nós não temos só o corpo físico, é uma estrutura muito complexa, que é esse nosso corpo que aparece aqui, mas que também nós temos uma outra estrutura
muitíssimo poderosa, complexa, grandiosa e que a gente precisa trazer isso brilhando numa impecabilidade para esse novo processo nosso. Cuidar do físico, cuidar dessa outra parte, desses nossos corpos sutis, que são vários corpos sutis. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, tá? Então, essa alimentação, ela vai contribuir tanto para, né, o nosso corpo físico, quanto para essas outras estruturas, esses outros corpos. Por quê, gente? Porque a gente tem que entender assim, quando uma doença aparece aqui no meu corpo físico, ela está lá nos outros corpos, certo? Então, é uma engrenagem que tá ali, ó, tudo conectado, conversando um com o outro. Quando você olha aqui na pessoa, no físico, você também está enxergando os outros corpos dela. A pessoa chega hoje perto da gente, a gente sente a energia, a gente sabe daquela energia, a gente percebe. Você vai, cada vez que você vai se trabalhando, mais você vai entendendo, compreendendo, e isso precisa, porque agora, cada vez mais, nós vamos lidar com essas questões energéticas. Então, quem está nesse movimento já está percebendo isso aí. Então, a alimentação, basicamente, o que eu teria que falar para vocês é isso, certo? E assim, eu gostaria de falar só algo assim que, eu bebo, não bebo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, assim, tem que ser de cada um, né? Que decide com o seu livre-arbítrio, vai fazer aquilo que vai te fazer bem e que tá te trazendo a saúde, tá melhorando cada vez mais a sua saúde, o seu bem-estar, e que você olha no todo, isso tá perfeito. Então, é a resposta, não é o outro que vai, né, chegar para você e falar é isso ou é aquilo. E como que vai ser? Cada vez mais a gente vai, né, subindo uma escala e os alimentos vão mudando. A ponto de que, só para trazer uma informação, que alegoricamente a gente sempre ouviu muitas histórias, fez interpretações, né, imaginou de uma forma, tá tudo certo. Só que, vamos colocar um exemplo. Eu já fiz até muitos casamentos com essa parte, né, que eu acho muito linda. E assim, hoje eu compreendo de uma outra forma. Continuaria usando essa parte que eu já usei para realizar esses matrimônios, essas festividades, que é muito bonito, né? Por sinal. Mas eu usaria de uma outra forma. Quando Jesus, né, fez aquele ritual todo lá da transmutação da água para o vinho, aquilo tudo era um néctar, era uma bebida energética, né, que servia ali para esses corpos continuarem saudáveis, magníficos, brilhando, né? Então, assim, tem toda uma simbologia nesse acontecimento. E aí eu quis trazer isso aí para que a gente possa ter uma ideia o que vem a seguir. Então não adianta a gente falar o que nós vamos comer daqui a 10 anos.
interessa o que eu vou começar a comer a partir de agora. Então, assim, não adianta a gente querer saber lá na frente. A gente também é algo que precisamos pontuar e trazer tudo para o agora. O que eu vou fazer agora para amanhã estar melhor que agora? Né? Então, partir desse princípio que a gente vai... Oi, Ana, que a gente vai cada vez mais ter uma vida extraordinária, certo? E o que vem a seguir, eu tenho certeza que a partir do que eu faço hoje vai ser maravilhoso, vai ser assim sensacional, extraordinário e que todos nós merecemos. Quanto mais a gente deixar esse modo antigo, que não existe mais, que cada um está se desprendendo, é como que as cordas estão soltando. Pensa em algo que a gente segurava em uma corda e que ela está se arrebentando. Então, é soltar mesmo. Aí, uma outra coisa muito interessante agora para nós conversarmos é sobre as profissões. Tudo está mudando. Mudando a ponto que se nós vamos precisar nos conhecer novamente, até a gente, que que me olho muito no espelho, eu já tinha esse hábito. Então não levo tantos sustos, mas quando eu me lembro de um passado aí de 10 anos, como eu já falei aqui, aí eu sei que eu mudei muito. Mas, com relação às profissões, pensa comigo, vem aqui. Raciocínio, vamos pensar juntos. Se tudo vai mudar. Olha só, nós vivíamos em um mundo 3D, onde nós tínhamos que sobreviver e que sempre foi colocado para nós em todos os setores da sociedade, olha só, que eu tinha que fazer muito melhor, porque tinha alguém que estava vindo ali e que não podia ser melhor que eu. Então, era uma competição. E essa competição era até dentro do lar, com a família, com todos. Esposa com esposo, irmãos, tudo. No trabalho. Gente, coisa que, assim... Nossa, hoje, a hora que eu estava pensando aqui sobre essa nossa conversa aqui, aí eu me deparei comigo mesmo pensando, ai, que maravilha. Nossa, o fato de não competir mais, sabe? É de uma grandeza, é de uma sensação tão maravilhosa você continuar trabalhando, atuando e não ter competição no seu entorno, porque, olha, gente, eu tenho um faro, eu já tinha, meu marido até brincava comigo, dizia, nossa senhora, para com isso, ele falava, para como o negócio grita aqui, eu nem olhava, que essas leituras, a gente fala leitura, mas não é com esses olhos, né? Eu sentia, é coisa de vibração, e ele ficava muito doido assim, ele dizia, ai, para com isso, mas não tem como parar, né? Então, mas eu sinto hoje, eu vejo, quando eu percebo esse tal dessa competição, eu, saio fora, porque eu não quero competir com ninguém, eu não tô aqui para competir com ninguém. Aliás, eu nunca gostei de competir. Tinha um negócio comigo que eu nunca gostei de jogo, gente, nunca gostei. Meu pai era, assim, um fanático por futebol e eu sempre tive uma sensação de horror de futebol. Eu ainda joguei, fui jogadora de basquete, de time, ganhei até troféu e tal, mas era ali 10 anos, 12 anos, quinta série. Depois
Nunca gostei de jogo, de competição, nunca mesmo. E eu acho que faz algum sentido e que hoje eu tô muito confortável nessa situação aí, adoro não competir, não quero mesmo me envolver com competição. E às vezes eu percebo competição assim, ainda hoje no meio onde eu atuo, né, como terapeuta, e eu não quero saber disso. Não compactuo com isso. Pronto, tá tudo certo, você quer competir, vai, mas comigo não tem porquê. Eu sou única, você também é único, então não faz sentido mais para mim. Nunca fez e agora menos ainda. As profissões, obviamente, não serão as mesmas que a gente competia. Todos os setores da sociedade, eles estão se adaptando aí. Estão aqueles que querem, que já entenderam esse modo da quinta dimensão. Imaginamos nós lá, há mais de 30 anos, né, eu acho, quando o celular começou realmente a chegar, né, que era um celular não sei como. E antes, aqueles telefones. E antes dos telefones nas residências, que você tinha que ir numa cabine. Naquela ocasião, se a gente imaginasse que hoje teríamos o celular como é, que a gente pode conversar com o outro lado com a maior facilidade, a hora que a gente desejar, no WhatsApp, no Zoom. E aí? Não ia, a gente imaginava como? Não tinha nem essa imaginação, não tinha. Então, isso aconteceu e em 3D. Olha só, o que eu estou querendo aqui conversar com você para que a gente possa pensar o que vem a seguir. Que eu não estou fazendo isso aqui sozinho, eu quero a sua contribuição. Até se você desejar escrever aí, eu aceito a sua contribuição, porque é interessante, né? A gente interagir aqui, pode conversar. Márcia, então, porque imaginemos agora, né? Que é em quinta dimensão. Então a gente já tem aí uma noção de que tudo que não vai ser necessário não vai existir. Aí você vai falar assim, nossa, e aí? Todo mundo vai ficar desempregado? Não, gente, porque nós não vamos precisar. Olha só, o que a gente tem que raciocinar? Que nós não vamos mais ficar naquela modalidade lá de matar um leão por dia, de correr atrás, de competir com o outro ali. Eu sou melhor que você, eu não sei o que, eu tenho que ganhar mais, então eu vou correr, eu tenho que comprar um novo carro, eu tenho que comprar uma nova casa, eu tenho que... Não vai ter isso aí. Então, partindo dessas ideias que a gente começa a raciocinar, vem, né, as nuances aí das respostas sutis para nós e também algumas que são canalizações mesmo de que as coisas vão mudar drasticamente e que a gente vai... Isso aí, olha aí, ó. O que a colega falou aqui, a Ana. Não vai haver competição, e sim contribuição. Então, olha a diferença. Nós vamos contribuir uns com os outros. Que a gente, olha só, no início eu falei, nós somos mestres. Se eu sou mestre, o outro é mestre também. A gente aprende um com o outro. Olha, não fala isso não, amiga. Você aprendeu comigo muita coisa e eu com você. A gente é parceira, não é de hoje, né? Que a gente
em 3D, nós trabalhamos muito junto e era uma parceria maravilhosa, né? A gente fez grandes trabalhos juntas. Eu fico muito feliz por você, porque a gente se encontrou num momento e foi muito importante para mim, muito mesmo. Muito obrigada, Carol. Então, simplesmente as profissões, muitas delas, continuarão existindo. Continuarão existindo. Oi, Ana. Outra Ana aí falando também, obrigada. Mas elas terão que se adaptar nessa nova modalidade, né? Assim, a gente pode citar alguns exemplos que a gente já percebe, né, em alguns setores da sociedade. Por exemplo, o advogado. Né? O advogado não vai... Porque, gente, nós estamos modificando. As pessoas que continuarão, que herdarão essa nova terra, porque mudaram, né? Fizeram as mudanças de paradigmas, herdarão essa nova terra, serão os novos humanos, eles não necessitarão mais dos advogados para chegar lá no tribunal e vamos supor, eu sou uma advogada, e eu falar que o meu cliente que fez uma coisa horrorosa, dizer que ele não fez, né, que não foi bem assim, e o outro acusar, e essas coisas que a gente já viu a vida inteira. Então, o que vai acontecer? É um novo humano, é renovado. Os advogados, eles existirão com outra perspectiva, orientação, né, que eu acredito muito, principalmente nesse primeiro momento, né, dar todo o suporte de orientação em muitas questões da vida. Então, seria mais ou menos isso, um orientador. Eu não acho mais nem conciliador. Conciliador, a gente já viu que já vem acontecendo. Então, já está saindo desse modo, porque antes de ir lá para a última instância, se tenta aqui conciliar tudo, resolver aqui na mais pura harmonia. Mas agora, já numa quinta dimensão, pensando, porque se nós estamos numa finalização, acabou. Quando chegar ali a derradeira hora de 2025, 2026 é um novo ciclo. Valéria. Boa noite, Valéria. Então, é essa conciliação que possivelmente, né, os advogados, e a gente, quem mais sabe é o próprio advogado 5D, né? Ele já está ali percebendo que tem, porque está chegando essa energia que está permeando, né, todos os setores da sociedade, todos os ambientes, envolvendo aquelas pessoas que estão mais imbuídas, que estão nessa vibe contemporânea, né, e envolvendo ali, trazendo essas intuições, porque agora a gente vai usar muito essa questão da intuição, da telepatia. Então a pessoa já está nessa expansão de consciência, ela vai receber esse advogado 5D e vai formatar ali o modo como ele vai oferecer para esses clientes. E as pessoas estão se renovando. Então, as pessoas que não herdarão a nova terra são as que não querem herdar a terra, porque nova, e nem querem se tornar um novo humano. Tá tudo bem, sem julgamento, porque é livre arbítrio para todos nós. E
outras tantas profissões, né, que elas terão que, se é que vai existir, ela vai ter que se adaptar. O médico 5D, imagina como que trabalha o médico na quinta dimensão. Será que é aquele médico que vai oferecer muitos remédios para nós, muitos medicamentos? Como que vai ser esse médico da quinta dimensão? Como que vai ser o comércio da quinta dimensão? Porque as moedas, a gente sabe que serão diferentes. O que a gente vai precisar comprar? O que a gente não vai precisar comprar mais? Porque nós vamos entrar numa frequência de quinta dimensão em prosperidade, abundância em muitos níveis. Agorinha a gente fala, Carol. A Carol já tá, ó, e os professores. Agorinha a gente vai chegar aí nessa parte. Eu gosto muito dessa parte. Então, as profissões, elas realmente terão que se adequar, né? Como que vai ser? Agora, eu falo uma coisa para vocês. Se vocês prestarem muita atenção, a maioria de nós, a maioria das pessoas, desde que chegou ali 2020, né? Você dá risada, né? Desde que chegou ali 2020, que a gente sabe que não dá para ficar falando. Eu nunca tive problema, né? Eu não faço muita live aqui no YouTube, nem no Instagram, mas vocês sabem o que ocorreu em 2020. A gente teve que ficar em casa, tal. Aquilo ali ocasionou muitas coisas para essa virada de chave nossa, já para a gente começar a percorrer outros caminhos, que é também, tudo é muito assim, né? A fonte é muito inteligente, sabe como organizar tudo aproveitando fatos. Então, aquele momento ali chega também como um divisor de águas para muitas pessoas encontrar o seu verdadeiro propósito. Que foi naquela hora da agonia, que você não podia trabalhar, que as pessoas se reinventaram. E foi uma coisa, embora estava acontecendo um outro cenário aqui, mas tinha um outro cenário aqui, né, iniciando para contemplar uma maravilha que já está aí hoje, bem alicerçado, que a gente vê um empreendedorismo. Eu que estou, agora eu vou falar uma verdade assim que, olha, eu estou bem empolgada. Gente que está assim em contato com muitas mulheres, a gente vê o quanto de empreendedorismo. Eu vou falar do feminino, que é o que eu estou acompanhando. Mas quantas pessoas deixaram de ter o medo, o receio, e foi ali fazer aquilo que gritava aqui no coração, né? Que fazia tempo que tinha vontade, que almejava, mas faltava ali talvez aquele sacolejozinho que houve no 2020 para a pessoa pegar a empolgação, né, por conta da adversidade do momento, e seguir. E aí estão aí sobrevivendo muito bem, né? Eu não vou falar agora do propósito, mas eu vou fazer uma live em breve falando só o poder do propósito, porque a gente confunde muito o propósito com as profissões, e não é um passo, né? Mas o propósito, ele vai muito além disso. Então eu vou trazer uma live, até porque eu vou fazer um evento sobre o poder do propósito. Quero vocês nesse evento. Então, meus queridos, o empreendedorismo também tá assim, ó. A gente percebe que está formatando de uma forma diferente. É o online. Olha que hoje quem não está no online tá
vai ficar, né? Porque vai ficar para trás, porque o online tá muito necessário. As pessoas precisam vir aqui mostrar o trabalho, mostrar o serviço, mostrar o que você vende. Ah, mas eu não vendo coisas. Mas você traz benefícios para as pessoas. Então você tem que falar desses benefícios, senão a pessoa não vai saber. Então, assim, tá muito diferente. E nisso você vai interagindo, vai formando uma rede. Quando você vê, você conhece tanta gente e as oportunidades vão ocorrendo. E é incrível. Olha, é muito incrível. É diferente demais de tudo que eu já vivi. Eu sei que cada vez mais isso está se mostrando de uma forma diferente. Então, não tem uma receita, é a gente se entregar no processo e que daí as coisas começa a reverberar. Não tem jeito, porque você conectou, é isso. Quando você se joga no processo, você vai se conectando. E aí eu já vou falar agora um dos aspectos, né, que a gente começou a falar ali no início da live, né, sobre a transição, e já entrou na parte da alimentação, e agora nós estamos falando das profissões. Existe algo que é imprescindível, né, quando a gente fala ali de quinta dimensão. Primeiro que eu disse é o quê? A gente se aproximar de nós mesmos. Reconhecer que você é um mestre, tá? Isso aí é o primeiro passo. Reconhecer que você é um mestre e fazer essa conexão, porque a gente está desconectado de nós. A gente nem se conhece. A gente achava que quem ia resolver o meu problema era o santo tal, era a casa espírita, era lá na igreja que o padre vai rezar para mim, o pastor vai fazer tal coisa por mim. Não é, gente. É cada um. Da mesma forma que nós nascemos, nós desencarnamos e nós realizamos essas coisas nós mesmos. Então, nenhuma mãe faz pelo filho, é você com você. E se você está aqui agora, você tem a grande oportunidade de ascensionar. E aí vem aquela história toda que nós já conversamos, que eu não vou voltar atrás. Bom, você reconhecer que você é mestre, tá? E Jesus já dizia isso: vós sois deuses, fará o que eu faço e muito mais. Então, não tenha medo não, é isso mesmo. Se aproxime de você, vá buscar o seu Deus interior que está aqui. Esse Deus interior é você, a sua parte maior. Vá se aliar, vá se conectar, que daí você vai ver a sua vida transmutar, dar um salto quântico. E então, depois disso, ó, a gente viveu uma verdade, mas não é aquela verdade de faz de conta, porque numa quinta dimensão o que vai prevalecer é verdade. Nós precisamos honrar aqui e honrar ali. Eu só vou honrar ali quando eu honro aqui. Eu honrando aqui, eu estou honrando tudo. Não consigo, você não vai conseguir, quando você olhar para você, você enxergar o Deus interior em você. Por isso que isso é a primeira coisa. Você vai olhar assim, você vai ver Deus em todas as outras criaturas. Acabou. Aí a conta fecha nesse momento. É tão lindo, é tão precioso, que você vai honrar o outro como ele é. Ah, é claro, mas o outro faz isso. Tudo bem, mas você vai honrar ele, tá? E você vai entender como que é isso a partir do momento que você se reconhecer. Então, esse novo humano, ele é verdadeiro, ele é disciplinado, ele é justo,
ele ele usa a neutralidade o tempo todo, ele não julga, né? Então, assim, são aspectos de mestria que o novo humano vai conseguir viver de uma forma natural, não é imposta. Ninguém falou para você que você tem que ser isso, mas você, quando você enxergar o Deus interior em você, que você fizer essa conexão, você vai vindo à tona naturalmente essa verdade que você tem que viver essa verdade. Tem que viver essa verdade. E quando você vive essa verdade, você sabe quando o outro não está vivendo a verdade, nem dele, e ainda quer impor em você. Você sabe. E você não vai julgar, mas você vai saber como sair dessas situações diferente como de outras vezes, que a gente ia para o confronto, né? Muitas das vezes, porque o outro não vivia a verdade. Como que nós vamos usar da neutralidade? Vamos sair dessas situações sem nenhum resquício. Impecáveis. É isso a palavra. Impecáveis. Não se esqueçam dessa palavra, porque ela vai fazer parte do novo humano. A impecabilidade. A gente sempre vai ser impecável. Que a gente está vivendo uma verdade pura, honrando quem nós somos como Deus em ação. Cada um de nós é um pontinho, uma fração de Deus no planeta. Precisamos reconhecer e viver essa verdade. Porque não é só reconhecer, é reconhecer e viver essa verdade. Que no primeiro momento talvez até assusta, mas depois não mais. Bom, falamos das profissões, né? Então, todas as profissões, elas realmente elas mudarão, né? O aspecto financeiro, o aspecto político, então tudo isso vai mudar, tudo. Para que a gente possa viver esse mundo da Era de Ouro. Tem, assim, algumas datas, né, importantes que a gente sabe que tem previsões, como tudo está acelerado, então eles agora já conseguem colocar mais ou menos para nós momentos que poderão ocorrer, situações que a gente vai perceber realmente muitas mudanças. Eu não sei se vocês têm percebido, eu ainda vou falar sobre a educação, tá? A gente já tá mais da metade da live, a live tá perto de terminar. Perceberam como que está o ano de 2025, principalmente quando chega março, que começa ali 28 de fevereiro, né? Aqueles alinhamentos. Tudo isso vem trazendo aí uma energia muito potente para o planeta, muito, que é a energia da cocriação. Então, nós somos os co-criadores dessa nova era. Cada passo nosso na senda evolutiva, mais a gente eleva a Terra e eleva nós mesmos. Cada um de nós que ascende, como o Cristo falou, né? Cada um de nós que acende a luz, que olha a nossa... Ai, não dá para me ver ali, dá para ver, né? Ou a malha lá. Então, cada um de nós que acende essa nossa luz, a gente vai conseguir sustentar outros para que eles possam também acender. Não é eu chegar na minha casa e falar para meu marido, olha, a Terra vai mudar e você vai ter que mudar, você vai ter que ser um novo humano. Não é isso, né? Com o meu exemplo, com o meu proceder empoderado, eu vou sustentar outros e eles
ficarão empolgadíssimos, desejarão muito viver como eu vivo. E isso é muito lindo. Então a gente não precisa e nem vai conseguir. Não precisa por quê? Porque não vai conseguir. Não é dessa forma que a gente, lembra, evangelizar, né? Então é com o nosso exemplo que a gente carrega essa luz e essa luz vai contagiando outros ambientes, tocando aqui e ali. Ela é inteligente e ela sabe onde a gente chega, onde os lugares que precisa, ali acende um, outro e vai indo. É umas faísquinhas que vão inundando a terra, certo? É muito bonito esse processo todo, né? E aí agora nós vamos chegar na educação. Então são todos os pilares da sociedade, as famílias, né? Veja que nas famílias agora estão chegando as crianças da nova era. Então já vou pegar esse gancho aqui para entrar na educação, certo? Eu vou falar isso para vocês, eu já não estou mais na educação, mas estou, de certo modo, né, que eu estou aqui. Eu também sou professora de algumas ferramentas que eu trabalho. Então, de certo modo, eu sou uma professora 5D. Eu já sou uma professora 5D. Aliás, quando eu estava na 3D e dava aula, eu sei que ali eu já tinha um pé na 5D. Por quê? Porque muitas pessoas não gostavam, não compactuavam com o modo como eu queria trabalhar. Graças a Deus, trabalhei em foram poucos lugares que eu trabalhei. Um lugar eu trabalhei muitos anos, sou grata por esse lugar. E sou grata por uma diretora que olhou, não sei o que ela enxergou, não sei, eu acho que ela é uma mulher muito contemporânea aí, não sei falar, mas ela me dava uma chave assim, dizia, trabalhe, só. Mas eu recebia, mesmo dentro desse ambiente, muitos nãos, muitas críticas, mas ela sempre dizia, faça, e eu fazia. E fazia muito diferente do que as outras pessoas faziam. Eu tinha um olhar já que não era daquele jeito, sabe? Que era a educação. Eu já queria colocar, né? Então, naquilo que eu poderia mudar, eu já estava ali modificando. E as crianças, eu percebia crianças que vinham de outras escolas. Isso eu tenho vários exemplos, mas teve um que foi muito gritante para mim, que eu guardo muito, assim, porque a mãe, ele veio de uma escola transferida, para não dizer outra coisa, né? A escola transfere quando já não estava mais aguentando. Aí chegou na minha mão, a coordenação falou, ó, veio transferido. Então tá. E aí passou um mês, a mãe foi na escola. Falou assim, eu vim ver como que meu filho está, porque na outra escola, todos os dias, eu recebi um bilhete, toda semana, eu tinha que ir na escola e tal, chegou o ponto dele ser transferido. E aqui eu não recebi nenhum chamado, nenhum convite para vir nessa escola. Eu quero saber como que está meu filho. Realmente, o garoto, ele era uma criança muito... era complexa, vamos dizer, difícil, mas era muito inteligente. E aí eu canalizei ele para atividades das quais ele amava. E aí ele me amou, e aí ele amou a sala de aula, e aí ele amou a escola. Então foi muito lindo. A mãe até me contou exemplos depois de dentro da residência dela com ele,
E ele, nesse dia, ele me abraçou e chorou muito, porque ele falou para mim que ele não fazia mais aquelas coisas lá na casa dele também. Então, assim, foi muito bonita essa história, mas tiveram outras, muitas. Então, ali eu cantava muito com as crianças. Eu não sabia cantar, nunca tinha cantado, eu não sei. Aconteciam coisas comigo que eu cantava, eu dançava, não é, Carol? Carol, que me acompanhou muito aí, que foi uma parceira, eu não sabia dançar. E aí eu falava, Carol, vamos lá, vamos dançar, Carol, vamos dançar. Então a gente cantava, a gente dançava. E também teve um outro episódio que, quando estava terminando a aula e tal, a gente saía com as crianças. Aí aquela moça que eram muitas atividades. Aquelas moças, as senhoras que limpavam a sala, um dia disse para mim assim, professora Neuli, a sua sala tem um cheiro muito especial. As outras salas têm um odor. Aí ela falou bem assim, sabe o que eu acho? Eu acho que é porque a senhora ora com essas crianças. Então a gente sente aqui nessa sala uma diferença. Então, assim, eram muitas situações que contribuíam para que o trabalho fosse realizado, né? Hoje, a gente sabe que um dos pilares, eu lembro assim de como era, e eu vejo que a gente tem ferramentas muito apropriadas para apoiar o professor em sala de aula, tem ferramentas para apoiar a escola, as crianças e a família, porque são crianças da nova era que estão chegando no planeta. Nós já somos os índigos, né? Tem os cristais, tem as crianças arco-íris, tem as crianças douradas, tem tantas crianças chegando no planeta, cada uma com seu estereotipo, cada um com seu aspecto, cada um com a sua contribuição para o planeta. E aí chega na família e chega em uma escola 3D. O que você acha que vai acontecer? Então, a criança na sala de aula, a gente não vai poder mais, não tem como, quem está na sala de aula sabe, aquele professor que não está se abrindo para essa nova terra, não conseguirá dar aula mais. Porque as crianças, elas são herdeiras da nova terra, elas já são. Nós precisamos fazer esse trabalho de nos tornar um novo humano. Elas têm muita contribuição para nós. Apenas elas são crianças e nós precisamos dar esse suporte como pais e como professores. Mas elas sabem muito e elas têm muita contribuição para o planeta Terra, não só para a família, né, para a escola, para o planeta. Elas que também estão aí, ó, do mesmo momento, a gente está na transição, né? É complexo para elas, é complexo para nós. Então veja a criança que ela não aceita um não por não. Cada uma delas tem uma, né, especificidade. Quem aqui estiver na live, que vier depois, que é professor, né, que precisar, né, fazer um curso, a gente tem ferramentas apropriadas para apoiar a escola em especial, apoiar a família, né, apoiar terapeutas, apoiar profissionais de todas as áreas, né, inclusive os empreendedores 5D, os empreendedores 5D,
que estão desejosos, ansiosos aí por melhoria, porque olha, às vezes você está num setor da vida que você pode falar assim, nossa, mas eu tenho tudo nessa empresa para dar certo e não dá certo. O que é que está ocorrendo? Então, às vezes, faltam só algumas reconfigurações mesmo para que você possa se alinhar a 5D e seguir. Mas voltando, né, com relação à escola, é um setor que exige realmente todos os setores, né? A nossa casa, não podemos esquecer, a nossa casa vai começar na nossa casa, né? Mas todos os setores. Então, nós estamos todos juntos nesse mesmo momento. Nós que estamos aqui, nós precisamos ter essa consciência, aproveitar, é um momento único, é um momento de bênçãos, é um momento que nós esperamos, talvez a gente não lembra, a gente não, eu não vou me incluir porque eu simplesmente eu estou honrando cada momento, amo esse momento. Parece que tudo que eu vejo da nova era, nossa, aquilo eu integro assim com uma alegria tão grande no meu coração que vocês não têm ideia. E então é um momento nosso que a gente, né, poderia abraçar, porque a gente caminhou tanto, né, e nunca vivenciamos esta oportunidade. O cosmos, todas as galáxias, tudo estão olhando para nós agora, os holofortes, para esse momento, esse espetáculo. É um espetáculo acontecendo, essa mudança, é uma experiência que nós viemos fazer. Não vou entrar aqui nessa longa história, bela história nossa. Foi uma experiência que agora a gente vai deixar essa experiência, pelo menos essa, né? E entrar nesse novo momento. Quem desejar. Então, é isso, a educação é um pilar foi importante, né, numa 3D, tudo que a gente viveu, não é que vivemos errado, não é isso, né? Era o que a gente conseguia fazer, né? Nós estávamos naquele modo e era o que a gente conseguiu fazer, chegamos até aqui, merecemos, né, esse momento, fizemos por merecer uma linda experiência, mas agora precisa mudar os paradigmas. Tudo que a gente cognizou até ontem já não faz mais sentido. É só a gente, mas vai falar que eu estou fazendo errado? Não, não é isso. Ninguém está fazendo nada errado. Acontece que, vamos supor, nós estamos no Brasil tropical, é verão, Aí eu vou para um clima de inverno rigoroso. Eu vou levar uma mala de roupa de ir para as praias do Nordeste? Não combina, né? Então a gente precisa mudar os paradigmas, todos, para esse novo momento. E vai ser muito melhor, né? Porque é uma outra dimensão. A gente sabe, por intermédio de todos os que já fizeram em outros ambientes essa transição, o quanto eles vêm nos inspirando, nos orientando, e a gente já sente, né? Quem já está, né, conseguindo essa expansão de consciência, que já despertou, que já vem nesse processo e percebeu a mudança, então não tem erro. Só que, então não é religião, mais uma vez falando, não é religião, tudo isso que a gente traz, tá? Sim, mas é espiritualidade, é física quântica. E tem muitos segmentos da sociedade
que estão contribuindo, como a própria ciência, que já vem aí trazendo muitos fatos que a espiritualidade há muitos nos disse, e a física quântica também. Então é isso, meus queridos, sobre a live de hoje, mas eu quero fazer um convite para vocês, que eu falei aqui em cocriação, e aí eu quero trazer um convite para vocês, que como que a gente está nesse momento de nova era, deixando, né, a competição para a cocriação, com essa belíssima energia que permeia o planeta Terra. Então, eu quero convidar vocês para o dia 4 de maio, se eu não estou enganada. Mas amanhã vai estar no meu story. Eu já coloquei aí esses dias. Deixa eu ver aqui, não. Se está nesse celular aqui. No dia 4 de maio, eu acho que, se eu não estou enganada, eu acho que é 20 horas. Não me lembro agora o horário. Mas eu vou fazer um evento, Lua Crescente. Vai ser lindo esse evento. Eu tô formatando ele, no sentido, formatando assim, né? Já idealizei o que eu vou fazer. Formatando, canalizando, me inspirando aqui para trazer para vocês. Então, a gente vai trazer um momento que vai ter... Era isso que eu precisava anotar e eu não anotei, eu esqueci. A gente vai trazer um momento que vai ser uma ativação, isso eu sei, lembro muito bem. E de cocriação. Vai trazer também um momento de informações. E vai trazer um momento de uma vivência. Não, não é uma vivência. E agora que eu não me lembro, hein? Alguém lembra aí desse post que eu coloquei nos grupos? Dia 4 de maio. Não lembro mais. Mas deixa eu ver aqui. Se eu consigo ver, tá? Só um momentinho. Ai, tem horas que dá um branco, né, meninas? Meninos, meninas. Deixa eu ver aqui. É uma vivência, é uma ativação. E nós vamos fazer também uma outra coisa. Tá. Mas vai ser um ritual. Isso aí. Ritual também. Que é esse da lua crescente. Porque a gente, olha, maio, gente, olha, eu falando nas datas que eu ia falar naquela hora, maio, eles falam assim que vai ter ainda muita coisa bonita acontecendo em maio. Porque assim, tudo é bonito, né? Depende de como a gente olha para a situação, que tudo agora que a gente vivenciar de experiência, a gente tem que começar a olhar para ela. No primeiro momento pode ser desafiador, olha novamente e viver a experiência de forma diferente que a gente já viveu, tá? Porque daí você pega essa energia poderosa que está potencializada para mudar as situações. Então é como o olho do observador, né, tá olhando aquilo ali que vai dar esse novo tom nas situações. É pura física quântica. Nesse dia a gente vai comentar mais sobre isso e trazer uma potência de uma ativação com as galáxias, né, nesse dia, para essas cocriações. Então, e o valor é um valor, sim, de troca mesmo, de um trabalho que a gente quer que vocês conheçam. Então, quem quer fazer a inscrição, já manda aí um direct, me encontra aí no WhatsApp e vem para a gente fazer essa linda experiência, vivência, tá? E é isso.
Daqui uns dias eu vou voltar aqui para conversar com vocês sobre o poder do propósito. Também vou voltar aqui com uma live para conversar mais com os empreendedores, que eu acho que é algo muito interessante também. E se tiver professores que queiram saber mais sobre o Lattes Logic para as crianças ou pais, que é uma ferramenta muito interessante, é só me procurar. Tudo é da EMF Balance Technique, da PEG Fênix do Bro. Eu tinha prometido que nós vamos fazer, para concluir, que eu acho que já ainda temos um tempinho para fazer isso. Vamos fazer uma vivência, tá? Então, nós temos o nosso campo eletromagnético, que eu sempre costumo mostrar, vou mostrar aqui primeiro. E agora aqui, esse é o nosso campo eletromagnético, aqui que tá, né? Dá para ver melhor. Aqui nós temos o centro de cima. Deixa eu virar aqui a cadeira. Eu queria mostrar ali, não dá. No YouTube, ó, que a malha. Será que se eu vier bem pra cá dá pra ver? Acho que dá. Olha lá, ó. Tá vendo a malha? No YouTube tá vendo, né? O centro de cima. Depois eu mostro no Instagram. Centro de cima, centro de baixo, tá? Sobre isso aqui que eu vou conversar com vocês. E aqui, ó, que eu tô mostrando no YouTube, o centro de cima, centro de baixo, tá? As fibras. Então, esse é o nosso campo eletromagnético, que foi trazido, essa informação que canalizou foi a PEG Fênix do Bro, uma norte-americana. E esse nosso campo eletromagnético, ele fica bonitinho dentro desse toroide. Aqui, ó. Tá? Um toroide, então o campo fica aqui, ó, dentro desse toroide. Esse campo eletromagnético aqui, ó. Fica dentro do toroide, mais gordinho, né? Tá vendo? Isso aqui fica dentro do toroide aqui, ó. Eu vou mostrar bem, tá? Ó. Aqui. Então, tudo que a gente pensa, sente, fala, as nossas ações, fica nesse campo eletromagnético, formatando aí essa nossa frequência vibracional. E é essa frequência que a gente conversa com o universo e reverbera para nós. Aí você fala assim, nossa, mas eu quero isso e tá vindo isso. Por quê? Porque você está vibrando numa frequência, o universo entende que é aquilo que você gosta e manda para você. Então, como que a gente faz? Muda a forma de pensar, muda os paradigmas. Muda os paradigmas, mudou os paradigmas, a vibração muda. E aí o universo começa a mandar a resposta diferente. Um campo eletromagnético, olha, todo, olha aqui primeiro, com medo, com raiva, ó, fica tudo retorcido, quebrado. Ó, com medo, com raiva, todo retorcido, quebrado. Aí um campo que vibra na gratidão, no amor, na paz, na esperança, ele tá assim, ó, todo bonitão. Olha só, ó, todo bonito. A diferença. Então é sobre isso que a PEG traz essa informação e sobre as ferramentas das séries mestras que eu trabalho e a gente oferece para limpar, equilibrar
harmonizar. Então, é esse balanceamento do campo eletromagnético, para que a gente possa ficar forte aí, energeticamente, sustentando essa potência de luz. E também, como a gente conversou no início da live sobre a nossa alimentação, tudo isso contribui para que a gente fique forte, sustente a nossa luz e que a gente vá transmutar aí tudo, mudar tudo. Então, vamos fazer um pequeno exercício de harmonização dentro desse nosso campo eletromagnético. Então, eu vou convidar você, se você desejar, feche seus olhos e faça aí algumas respirações. Vamos imaginar aí umas 4 respirações conscientes, né? Porque respirando nós todos estamos o tempo todo. Então a gente não vai falar assim, faz aí 4 respirações. Uai, mas eu tô respirando. Então, respirando com consciência. Então, né, aquela respiração profunda e lenta, que você percebe o ar entrando e subindo. Então, sempre quando você quiser esse alinhamento, você faz esse exercício. Aí vamos agora pensar, sentir o nosso centro de baixo, abaixo dos nossos pés. Existe uma energia muito bonita, muito poderosa e que nos conecta com Gaia, a Terra. E é tão importante, é tão benéfico essa conexão com Gaia, com a Terra. Então experimente sentir essa energia, perceber. Respira mais uma vez. E agora, quando você respirar mais uma vez, você sobe com essa energia até o topo da sua cabeça. Lá existe uma outra conexão, porque o que nós acabamos de fazer foi um aterramento com Gaia. Ai, respira novamente. Sinta o seu campo, o seu centro de cima. Aí é uma outra belíssima conexão que você faz. Talvez você já comece a perceber a sua luz. Talvez demande mais tempo. Não tem importância. Persista. Aí agora você começa a se conectar com as esferas superiores. Talvez outras dimensões até. E agora, respira mais uma vez com consciência. E talvez nesse estado de relaxamento você comece a expandir mais. Coloque a mão no seu coração. E aqui é um local no seu coração onde você poderá se encontrar consigo mesmo, com a sua parte maior, o seu eu superior, uma história linda, sua, que é só sua. E aí, nesse aconchego do seu ser, você vai desfrutar dos mais lindos e poderosos momentos.
cada vez que você buscar essa conexão mais profundamente, você vai sentir você em luz e no empoderamento repleto de paz. Então, é sua mestria. Você é um mestre. Desfrute da sua vida em luz. Namastê. E assim, eu vou tirar agora uma última cartinha para vocês da Peg Fênix do Bro, as cartas de mestria. Eu vou trazer uma carta hoje para você que esteve nessa live, para dizer para você qual é a mestria que talvez o que vai sair aqui, que você já desenvolve, ou que talvez você tenha que pensar mais sobre ela. Combinado assim? Então, nós vamos tirar uma cartinha aqui para você. As cartas de mestria. São 44 atributos de mestria que a queridíssima Peg Fênix do Bro trouxe para nós. Ela que escreveu este best-seller, Evolução Elegante, juntamente com o físico David Lapierre. Olha a nossa querida Peg. Canalizou Anya, essa maravilhosa consciência que traz tantas belezas, informações para o nosso ser. Então vamos lá, chega de conversa, vou tirar uma carta de mestria para todos vocês. E aí? Aqui é difícil, hein? No Instagram tá difícil. Aqui eu consegui, né? Então, coragem. Você já tem essa mestria ou precisa desenvolvê-la? Força diante da incerteza. A habilidade de fazer algo que pode ser amedrontador. Então, é um dos atributos de mestria tão importante para nós, a coragem. Por quê? Porque nós precisamos definitivamente deixar o medo, para que nós possamos seguir nessa senda evolutiva. Meus amores, um grande abraço para todos vocês. Eu vou baixar essa live no YouTube, vou colocar nos grupos e você, por favor, compartilha para mim, tá? Um beijo no coração de todos, boa noite.